O torcedor corintiano mais jovem talvez não entenda aquele papo de título do Corinthians tem que ser sofrido. Pois é, afinal, nesse século, ninguém ganhou mais títulos brasileiros que os corintianos. Foram 4 no total. Pois é, fora Libertadores, Mundial, né? Mas nem sempre foi assim, viu? Demorou para ganhar o primeiro título brasileiro lá em 1990. Uma taça improvável com um time que estava longe de ser favorito, mas com um camisa 10 iluminado nas cobranças de falta. Caramba, faz 30 anos já. Mas o corintiano que viveu aquele campeonato não esquece jamais. Mais Corinthians, impossível. Trinta anos depois, Edinho resolveu tatuar Neto. O craque do time de 90 é o símbolo daquele título libertador. O Corinthians era um time taxado, só ganhava título paulista. Nunca tinha ganho um brasileiro. Nunca. Todo mundo falava, o Corinthians não ganha título brasileiro. Nas costas do Júlio foi parar outro ídolo, Ronaldo. A escolha pelo goleiro tem a ver com o avô, companheiro de jogos pelo rádio. Filho aí, colocava o radinho no ouvido e ficava torcendo, gritando junto com o narrador. Por ataque, o time do Corinthians, bola com o Neto. Ele cobra pra Tupanzinho, vai Corinthians! Meu avô, ele gostava muito do Ronaldo, que ele falava que era o melhor jogador, que era o mais louco de todos eles. Que ele pulava na bola sem medo, que ele ia pra cima. Ele sim era Corinthians. Não à toa, 1990 é tido por muita gente como o mais corintiano dos títulos. A gente não falava de título em 90, falar a verdade. O nosso time não foi feito para ser campeão, né? Acreditava de fazer um bom campeonato, não de chegar ao título. Um título que começou a se desenhar em julho de 89, depois de uma troca com o Palmeiras. Neto e o lateral Denis foram para o Corinthians. O meia Ribamar e o também lateral Dida fizeram o caminho contrário. Na época ninguém nem notou muito, não. Primeiro porque o Neto era um jogador que estava em baixa, apesar de ser um craque, ter pintado bem no Guarani. Mas ele tinha passado por vários empréstimos, por São Paulo, para o Bangu, e não tinha dado certo. E o outro lado dessa troca é que pesava mais. Quer dizer, o Dida era um lateral titular no Corinthians, que o Palmeiras estava trocando pelo Denis. Então, colocando na balança, a troca não era tão ridícula assim, como pareceu anos depois, né? Já com o Neto, o Corinthians começou o campeonato sob desconfiança. Time ruim, time que não vai chegar em lugar nenhum, essas críticas sempre existiam. As críticas aumentaram depois das derrotas nos 2 primeiros jogos. A diretoria, então, demitiu o técnico Zé Maria e contratou Nelsinho Batista. A verdade, ali foi uma virada importante para todos nós. Com toda a sinceridade minha, a nossa equipe não tinha comando. Com a chegada do Nelsinho, mudou completamente. A equipe passou a ter comando, a ter organização, a todo mundo treinar igual. Nós fomos fazendo os jogadores entenderem que com a organização nós teríamos mais chance de atingir os nossos objetivos. Chegando no Corinthians, colocou a sua forma de trabalhar, mas colocando na cabeça dos jogadores que era o momento de fazer história, né? Acho que todos compraram essa ideia também. Na estreia de Nelsinho, empate com Vitória. Jogo seguinte, clássico contra o Palmeiras. 2-1, com gol de falta de Neto, no dia do aniversário dele. Com um novo técnico, o time engrenou. Foram 13 jogos de invencibilidade. Neto! É um delírio indescritível! É a festa da massa corintiana! No meio de tantos ídolos, aqui no Museu do Corinthians, claro que há um espaço reservado para Neto. Ele decidiu a maioria daquelas partidas. Era um camisa 10 atípico, meio gordinho, que batia na bola como poucos e que viveu em 1990 o melhor ano da carreira. Foi um dos artilheiros daquele campeonato, 9 gols, 2 a menos que Charles, atacante do Bahia. A bola parada era a marca de Neto. Bate 60, 70 faltas, né? Meu índice hoje foi muito bom, 80%. Eu erro pouco o gol, né?
Os jogadores também sabiam que Neto resolvia, e às vezes até antes dos jogos. No sábado, a gente estava no hotel, não tinha o que fazer, concentração. A gente comentou, vamos tomar uma cerveja? 1, 2, 3 não faz mal. Mas só que não foi 1, 2, 3, nós tomamos 12. Aí chegou uma hora, eu falei pro Neto, Neto, nossa, tô preocupado. E amanhã? Ele falou, fica tranquilo, que amanhã 1-0 eu faço gol de falta. E fez um gol antológico, quase no meio de campo de falta. Tá? Ganhamos de 1-0 do Náutico para Pacaembu. É Neto! É Neto que toca profundo no gol! A amizade era outro ponto forte daquele time. Eu nunca trabalhei num elenco igual o de 90. Era um elenco, assim, de muitos corintianos, falar a verdade. Os jogadores se gostavam, andavam juntos. Corinthians de 90 tem boas histórias também fora do campo. Eu fui andar atrás do hotel, eu vi lá, às 21 horas, espetáculos, cenas não sei do que, menor que 18 anos. Aí eu fui no hotel e, na hora da janta, falei pro pessoal, ó, tem um negócio de cena ali, eu vou lá assistir. Ah, eu vou. Aí o Neto foi, o Marcelo, que era um cara sério, eu sou humano. Sentamos bem no cantinho, lá em cima, e tudo escondidinho, escurinho, né? Falando, ninguém viu? Vamos ficar aqui, né? Aí no final, acende a luz, os atores vêm e falam, eu queria aproveitar, agradecer aos jogadores do Corinthians pela presença. Só via ninguém esconder a cabeça pra querer sair pra ir embora. O Corinthians chegou à última rodada daquele campeonato dependendo só de uma vitória para se classificar entre os 8 melhores. Resultado, 3-0 Inter, em pleno Pacaembu. Para a gente não classificar, tinha que acontecer 5 combinações na rodada. E aconteceu 4. Se a Portuguesa não ganha do Goiás, nós estávamos fora da competição do octagonal. Então, aquilo ali foi um susto, né? A gente ganhou um presente para ir para disputar essas quartas de final e semifinal. Eles deixaram a gente chegar e agora é o momento de fazer algo diferente para entrar para a história. O Corinthians terminou a primeira fase em 7º lugar. O adversário nas quartas era o Atlético Mineiro, segunda melhor campanha até então. O time de Nelsinho continuava questionado pela imprensa, pela torcida e até pelo próprio presidente do clube, Vicente Mateus. Eu cheguei no Parque São Jorge na terça-feira, né? E ele mandou me chamar e falou, não tem concentração mais, não vou gastar dinheiro, esse time não vai ganhar. O jogo de ida das quartas foi no Pacaembu. O Atlético saiu na frente com Gerson de cabeça. Depois, brilhou a estrela de Neto. 2 gols do camisa 10, virada e vantagem para o jogo da volta em BH. É o dia em que o Neto realmente vira ídolo do Corinthians. Naquela noite, eu acho que ele pode dizer, agora eu sou uma estrela. Pelo menos em termos corintianos. Bom toque pro Carlão. Saiu errado, Demarcos. No Mineirão, Neto estava suspenso. Mesmo assim, o time segurou o 0-0 e foi para a semifinal. Eu, particularmente, no jogo, passamos do Atlético, eu achei que nós poderíamos conquistar. O Bahia era o adversário da semifinal. A gente está realmente com muita vontade de jogar, espero que eu possa fazer a mesma coisa que eu fiz contra o Atlético no Pacaembu e fazer uma boa partida como todos os companheiros. De novo no Pacaembu, susto. De falta, Wagner Basílio fez 1-0. O empate veio com gol contra de Paulo Rodrigues. E, para variar, a virada veio com Neto, de falta. 2-1. A verdade, eu ajudei pra cacete, né, irmão? Porque o que eu fiz nesses 2 jogos, eu só não fiz chover. Porque o que eu fiz foi uma coisa impressionante. Nós fizemos um papel de Corinthians, velho. Só que aí tinha a volta, na Fonte Nova, em Salvador. Caldeirão, nós entramos, cara. Eu me lembro que a gente entrou de ônibus, cara. Os caras jogaram paralelepípedo em cima do ônibus. Aquele negócio aí, bum! Os torcedores colocarem as mantinhas no banco de reserva, no vestiário. O roupeiro foi antes, né? Com material, sempre antes, para arrumar tudo. E chegou lá e tal, encontrou o vestiário cheio de boneco. Boneco do Mano, do Neto, do Márcio, do Ronaldo. Aí eu lembro bem que o Nelsinho falou, mete o pé em tudo isso daí
e taca álcool inteiro no vestiário aí, vamos entrar e vamos jogar e acabou. Em campo, nada disso ajudou. Mesmo numa Fonte Nova lotada, o Corinthians segurou o Bahia e com outro 0-0 virou finalista do Brasileirão. O Corinthians, depois que passou pelo Bahia, já não virou mais surpresa. Todo mundo passou a acreditar, né? A decisão seria contra o favorito São Paulo de Tele Santana. Eu acho que ainda falta muito pro Corinthians. Se quiser vencer, vai ter que batalhar e correr atrás desse título, que para nós é inédito. O São Paulo tinha um time mais equilibrado, era um time considerado com talentos individuais, melhores talentos individuais que o Corinthians. O Corinthians dessa vez saiu na frente e nem demorou 5 minutos de jogo. E agora é 7! Ele é o tipo do lance que eu acho que se o Neto cruzar mais 30 vezes, eu acho que 29 eu vou errar, porque é um lance difícil de fazer o gol. Eu acho que dependendo do jogador que vai jogar, tem que entrar dentro de campo e levar o Corinthians ao triunfo ou que seja, ser campeão do Brasil. Foi aqui no Morumbi, casa do rival, que o Corinthians acabou com o rótulo de time regional e faturou seu primeiro título brasileiro. Apesar de jogar pelo empate, se engana quem pensa que foi fácil. Como em toda a campanha, o jogo foi sofrido. E o que pouca gente sabe é que a vitória só foi construída depois de uma bela bronca no vestiário. A gente fez um primeiro tempo horroroso. Tanto que na primeira parte, quando acabou o intervalo, Nelsinho não fez nem palestra. Ele chegou, tinha a lousa, botão pro jogador, ele chegou, deu um tapa. Não tem preleção. Voou campinho, voou pedrinha pra tudo quanto é lado, né? E o roupeiro saiu catando as pedrinhas lá, nosso time deu aquela assustada e aí ele entrou com a parte psicológica, né? Tô tudo errado. Vocês estão perdendo a cabeça no momento que não tem que perder. Temos que marcar forte e deixar o São Paulo sufocado. A bronca deu resultado. 9 minutos. Tupanzinho deu o carrinho que fez o Morumbi explodir. O Tupanzinho, né, ele foi o cara importantíssimo pra gente, né? Foi o formiguinha nosso. Ele, aonde o time precisava, ele estava. Tupanzinho põe a bola no fundo da rede. O importante é que nós acreditamos nós mesmos e conseguimos esse título inédito para o Corinthians. E aquele gol chorado? Um gol chorado, acho que esse é o trabalho. Como é que você conseguiu essa meia do Tupanzinho? O meu pai pegou ele, né? Aí ele amarrou aqui atrás de mim assim, aí eu comecei a correr. Corinthians não tinha nada preparado para comemorar o título de 90, né? Tanto que acabou o jogo, eu e o Neto montamos no carro e fomos embora para Campinas. Aí paramos num bar lá em Campinas, pedimos um lanche cada um e ficamos comemorando, mas a gente da maneira nossa. 1990 foi o ponto de virada do Corinthians. O time que não conquistava brasileiros, que sofria com piadas, hoje pode rir das brincadeiras e bater no peito com uma galeria que é uma ostentação. São 7 títulos nacionais. Explode o coração! Explode a fiel torcida corintiana no Morumbi! Curioso, a gente estava falando aqui como nenhum de nós torce para o Corinthians, mas nós dois tínhamos essa camisa do Corinthians de 1990, quando a gente era mais novinho. Quando a gente começou a acompanhar mais futebol, né? Meu pai me deu a camisa, você também tem. E uma coisa desse DNA corintiano que eu costumo falar para as pessoas, que eu acho que vai muito para arquibancada também. O torcedor do Corinthians tem muito essa coisa de acreditar até o fim, sabe que tem essa coisa, essa mística da vitória sofrida. É interessante ver como isso começou, né? Resgatar a história. A gente, às vezes, é mais jovem, não viu, e aí vai vendo na história da onde vêm essas verdades, esses símbolos dos times.